Boa noite. Vamos cá ver quem está. Fazendo um compassinho de espera. Boa noite a todos. Em direto no Facebook e no Instagram. Só verificar aqui. Ver aqui no Facebook, no Instagram. Ok. Olá Maria de Fátima, boa noite Maria Sónia, deixem-me só ver que Maria de Fátima, Marisa Yoga do Sorriso, bem-vinda. Boa noite. No Facebook nós não temos interação. Boa noite, minhas queridas. Então, nós, só retomando aquilo que falamos na semana passada, vou tirar aqui o teclado, porque na semana passada não terminamos aliás, este capítulo é um capítulo longo, não é? Uma das coisas que nós vimos na leitura, nós ficamos na página 164 deste capítulo, de como curar as suas feridas e transformar as máscaras. E uma coisa importantíssima que eu até usei para o comentário de hoje, que já está no Facebook, foi exatamente esta última frase onde ficamos, em que ela dizia que nós curamos as nossas feridas da mesma maneira, curamos as nossas feridas interiores, as nossas feridas emocionais, da mesma maneira que curamos as nossas feridas físicas. Ou seja, através da confiança no poder de cura. É assim que nós curamos o nosso corpo, não é? Nós confiamos que aquilo se cura e, portanto, também em relação às feridas emocionais, às nossas feridas internas, nós devemos agir com confiança. E ela diz mesmo, para que um problema deixe, seja ele qual for, desapareça, é preciso, em primeiro lugar, aceitá-lo e dedicar-lhe amor. Ela fala em amor incondicional, mas se nós conseguirmos dedicar amor já é bom, em vez de querermos só que ele desapareça. E o mesmo se passa para as nossas feridas emocionais. Nós devemos olhar para elas, reconhecê-las, amá-las e aceitá-las. Elas têm que ser, essas feridas que nós temos precisam de ser aceites, precisam de ser amadas, precisam de ser reconhecidas. E é através dessa aceitação, desse amor, desse acolhimento que nós podemos conseguir alcançar a cura e a transformação. Porque tudo aquilo, nós, por exemplo, ela fala, o exemplo que ela deu no último que nós ficamos foi de uma borbulha. Se eu chegar a uma borbulha e andar aqui a espremer, a borbulha não vai desaparecer, não é? Antes, pelo contrário, ela vai aumentar. Mas se entretanto eu olhar para a borbulha na cara e pensar, porquê é que me apareceu esta borbulha? O que é que eu tenho medo?
na face, eu tenho medo de dar a face em relação a quê? Em relação a quem? Então, aquela borbulha na face, se eu a aceitar, se eu a reconhecer, se eu olhar para ela com amor e perceber, ok, ainda bem que estás aí, porque tu estás a tentar mostrar-me alguma coisa que eu não estou, no meu inconsciente, não estou a perceber. E é este processo. E quando nós aceitamos e percebemos porque é que a borbulha nos apareceu, provavelmente ela desaparece. Mas se eu quiser que ela desapareça e vou ali e faço e não sei o quê, a tendência que eu vou ter é que essa borbulha aumente. E então é exatamente a mesma coisa que nós temos que fazer com as nossas feridas. Mesmo que inicialmente nós até não consigamos entender a razão de certas situações. Basta olharmos para elas e dizermos, ok, eu estou a sentir esta emoção e esta emoção vem de onde? Ok, e porquê? Aceitar essa emoção, acolher essa emoção com amor e dizer, ok, eu tenho o direito de estar zangada, eu tenho o direito de estar triste, eu tenho o direito de às vezes até de ter raiva, eu tenho o direito a ficar, de não me apetecer fazer nada, de ficar em baixo, de ficar revoltada, mas olhar para aquilo e é assim, trazer para o consciente, perceber que estou a sentir essa emoção e ao fazer isto eu estou a olhar. Então, quando nós olhamos, nós estamos a aceitar. Quando nós nos acolhemos, nós estamos a dar-nos amor, a permitir-nos, de facto, sentir. Aliás, é uma coisa muito engraçada. Eu estou só aqui a tentar fazer um compasso assim, de espera antes de entrarmos propriamente na leitura, mas é muito engraçado nós perguntarmos a nós mesmas se nós nos permitimos. E eu pergunto-lhe, você permite-se? Quando nós éramos crianças, precisávamos muitas vezes da permissão dos nossos pais ou daqueles que eram as figuras de autoridade para podermos fazer coisas, não é? E quando não fazíamos as coisas, quando fazíamos as coisas sem permissão, normalmente ou tínhamos um castigo ou até podíamos ser punidos de uma outra forma, etc. Mas nós agora somos adultos e não podemos estar à espera da permissão dos outros. E quando eu digo permissão dos outros é no sentido de estarmos à espera que os outros nos valorem, que os outros, e fazermos as coisas em função do que os outros vão pensar. Não aceitar uma ferida é não nos aceitarmos a nós, é estarmos à espera que os outros nos aceitem, é não sermos nós próprios. Então esta permissão não é aquela permissão de eu posso ir ao frigorífico buscar um iogurte. Não é essa permissão. É a permissão energética, permitir-nos sermos quem realmente nós somos. E quando nós ficamos ancorados em nós, em quem nós somos, quando nós somos autênticas, as portas abrem-se. Quando nós nos permitimos sentir com raiva, quando nós nos permitimos sentir tristes, sem termos que colocar uma máscara só porque estou triste. Eu não tenho que ser forte só porque acho que os outros me vão aceitar melhor se eu for forte. Não. Permitir-me ser autêntica. Permitir-me estar triste, permitir-me estar zangada, permitir-me estar mal-humorada, permitir-me não me apetecer falar, permitir-me ficar quieta, sem fazer nada, só porque sim. Em vez de ficar, o que é que os outros vão pensar? Que eu não faço nada, que eu não trabalho, que eu não sei o quê. Depende das feridas que cada um de nós tem, não é? Então, todas as vezes que nós fazemos, que nós nos permitimos energeticamente, as portas abrem-se porque há uma tomada de consciência. Nós demos permissão a agir. Nós demos permissão a sermos quem somos. E isto é uma das formas também, obviamente que não é isso que está aqui no livro, mas é aquilo, isso é um grande desafio, claro que é. Claro que é um grande desafio, Sónia. Se não fosse um grande desafio, era fácil para todos nós, mas é isso que a vida nos pede. A vida pede-nos exatamente que nós aprendamos a sermos quem somos.
E já não somos mais crianças, não é? Já não precisamos de entrar na turminha, de ser. Muitas vezes nós não fomos diferentes ou não fomos quem realmente éramos, eu pelo menos falo por mim, porque queríamos pertencer. Todos nós queremos pertencer. Queríamos pertencer a um grupo, queríamos pertencer a uma determinada sociedade, queríamos pertencer na família, e quando eu falo em pertencer é ser aceitos. Então deixamos, com essa vontade de pertencer, começamos a criar as nossas máscaras para sermos acolhidos. Só que eu só posso pertencer e eu só posso ser acolhida quando eu me acolho. Quando eu estou em sintonia com os meus pensamentos, quando eu só posso ser honesta com o outro quando eu sou honesta comigo. Eu só posso estar feliz com o outro quando eu estou feliz comigo. Isto pressupõe que eu me aceite, que eu me acolho, não é? Porque quando nós não fazemos isso, quando nós somos aquilo que não somos só para sermos aceites, o que é que vem a seguir? Vem arrependimento, vem a culpa, vem a punição. E quem é que pune? Nós próprios, de uma forma inconsciente. Isso não nos faz avançar, não faz com que as portas se abram, não nos faz fluir. Então é assim, não é tudo de uma vez, claro que não é tudo de uma vez, é uma coisa de cada vez. Mas irmos tomando consciência da quantidade de vezes que nós não nos permitimos é um grande avanço para a nossa cura, para a nossa transformação. Isto para o nosso autoconhecimento, não é? E às vezes até podemos punirmos ou avançarmos e dizermos, ok, e acabamos por esquecer, mas o nosso cérebro não esquece. Nós podemos acharmos que esquecemos algumas situações. O nosso cérebro... Olá, Ana Santiago, bem-vinda. André Mourinho, bem-vindo. O nosso cérebro não esquece. Aqueles momentos em que nós não nos demos permissão ficam ancorados, ficam alojados no nosso subconsciente. O nosso cérebro, nada é apagado. Só aprendemos a viver com isso e vamos criando mais máscaras, vamos criando mais feridas. A vida e a sociedade pedem coisas tão diferentes, mas felizmente já existem conteúdos como o teu que nos levam para o nosso caminho. Obrigada, Sónia. Muito obrigada por essa mensagem. Espetacular. É bom saber que posso acrescentar, porque vocês também me acrescentam, não é? Estes momentos de reflexão, eu também também tomo muitas vezes consciência. Aliás, nós nesta leitura deste livro, quantas e quantas coisas eu tomei consciência aqui, em direto, não é? Portanto, é isso, é um bocado, eu acho que já fiz aqui o compassozinho de espera e vou voltar para a leitura, mas no fundo é isso, nada é apagado, e não é com culpa, é aprendermos a viver com os nossos erros, com os nossos insucessos, com as vezes em que não nos demos permissão para sermos quem realmente somos, ou quem queríamos ser naquele momento e que não tivemos a coragem. E esta permissão que nós começamos a dar, acreditem que começa a ser viciante. Eu falo, eu ainda não consigo permitir-me ser sempre, mas à medida que eu fui dando pequenos passos nesta permissão vibracional, é quase como se nós ficássemos viciadas e uma coisa leva à outra e leva à outra e leva à outra, até que chegamos a um ponto. Eu tinha uma frase que ela não era verdadeira, que eu dizia assim, qualquer coisa que eu dizia, não quero saber, para mim eu ponho quem gosta, quem não gosta ponha na beirinha do prato. Isso era a imagem, a máscara que eu queria passar, mas na verdade importava-me
quando as pessoas me punham na beirinha do prato. Importa-me quando eu sou escolhida? Claro que me importa. O que é que eu posso fazer? Posso ir lidar com a emoção. Posso trabalhar essa emoção. Posso limpar essa emoção. Mas posso continuar a ser eu. É fácil? Claro que não é fácil. Claro que muitas vezes ficamos tristes porque somos postas de lado. Mas esta permissão vibracional para nós sentirmos, para nós sermos quem somos, permite-nos aceder a uma pessoa maravilhosa. A única pessoa maravilhosa que eu conheço sou eu. E isto é uma verdade, pode parecer um bocado egocêntrica, mas é esta a verdade que nós temos que dizer para nós mesmas. A única pessoa maravilhosa que eu conheço sou eu. Porque assim, sou eu que estou comigo sempre. Aconteça o que acontecer, a única pessoa que está comigo sempre sou eu. Então, é para esta que eu tenho que ser, que eu tenho que permitir. É para mim. É libertar-me do olhar dos outros, da aprovação dos outros, dos seus conselhos. Se os conselhos fossem uma coisa muito boa, não é o que as pessoas dizem, se os conselhos fossem bons, vendiam-se. Exatamente. Porque aquilo que é bom para um pode não ser bom para mim. Aquilo que é bom para uma de vocês pode não ser bom para mim, aquilo que é bom para mim pode não ser bom para uma de vocês. Então é assim, é libertar-me, é sentir no peito o que é que me faz sentido, é isto? Ok, então vou em frente com isto, porque é isto que me faz sentido. Disseram-me alguma coisa, eu não gostei, eu não tenho que esconder que não gostei, eu tenho que mostrar exatamente que não gostei. Porque a quem é que eu estou a ser, com quem é que eu estou a ser verdadeira? Com a única pessoa que importa, comigo. E à medida que eu vou sendo cada vez mais verdadeira comigo, à medida que eu me olho com amor, com carinho, que eu reconheço as minhas dores, que eu reconheço as minhas feridas, então eu começo a curá-las. E quando damos por ela, já fizemos metade da estrada. Ainda que não tenhamos consciência porque é que as coisas acontecem. Mas olhamos para trás e dizemos, caramba, já fiz metade da estrada. Então agora é continuar, porque isto é um vício. Faz sentido entrarmos nesta vibração da permissão para ganharmos um novo espírito, para estarmos de braços abertos a tudo que a vida tem para nos oferecer, porque é graças a estas permissões que nós podemos recuperar das falhas, das feridas e suavizar qualquer dificuldade que possamos ter naquele momento. É quando nos permitimos. Nós podemos entrar na máscara, podemos entrar na ferida e sermos infantis, ou podemos dar permissão a nós mesmas. E experimentem fazer isto e vejam como isso vos eleva, quando nós damos esta permissão, como isso vos eleva a vibração, como isso nos dá força para caminhar. Aliás, eu proponho um exercício, se quiserem tomem nota, que é um modo que estava mesmo a precisar de ouvir estas palavras. Obrigada, Marisa, gratidão para ti também. Eu proponho um exercício que não tem nada a ver com a leitura, eu já vou retomar, quer dizer, começar a leitura que ainda não comecei, mas quando vos surgir uma situação, parem, respirem, examinem a situação e façam uma pergunta a vocês mesmas. Qual é a permissão que eu preciso? A que empreendo? A que supera os meus pais? A que é feliz? A que tem sucesso? Qual é a permissão que eu preciso aqui? Pode vir uma lista enorme de razões. O que é que eu tenho que me permitir aqui? Qual é a permissão? Imaginem uma situação qualquer que vos está a causar mal-estar,
que faz despolutar a vossa máscara, que faz despolutar a vossa ferida. Então qual é a permissão que eu tenho que dar a mim mesma aqui? Qual é a permissão que eu preciso? Olhem para as coisas, isto é pelas minhas palavras, aquilo que a autora diz, não é? Olharmos para a ferida, porque ao olharmos estamos a aceitá-la. Olharmos para as coisas é reconhecer, reconhecimento é aceitação. E aceitar com amor, sem culpa, sem julgamento. Simplesmente acolher o que estamos a sentir e transformar. Olá Daniela, bem-vinda. E a lista pode ser enorme das permissões que nós às vezes precisamos. Mas comecem a anotar essas permissões que precisam, esclareçam essas necessidades e visualizem-se dando essa permissão a vocês mesmas. E depois observem as mudanças que operam na realidade que vos cerca, porque nós mudamos e aquilo que está à nossa volta muda. As pessoas que estão à nossa volta mudam. Obrigada eu, Daniela, pela tua presença. E eu vou-vos dizer uma coisa, há um ano esta parte, mais ou menos, eu dei-me permissão para fazer diferença na vida de muitas pessoas. E naquele dia a minha vida mudou radicalmente. Eu tomei opções, saí de cima do muro, tomei opções, chutei uma profissão e permiti-me ser quem eu realmente sou, falar destas coisas aqui abertamente, independentemente do julgamento que façam, porque no meio em que eu estava inserida, obviamente que colegas meus advogados que me ouvirem falar isto, há de haver muitos julgamentos, até porque eu tinha uma imagem profissional a manter, e no entanto eu estou aqui e estou cada vez mais feliz porque me dei permissão. E a minha vida tem mudado radicalmente, porque isto dá-me um coração, um quentinho no coração, isto dá-me um calor no peito. Poder falar aqui, ler mensagens vossas, como aquelas que me escreveram hoje, a dizer, era isto que eu estava a precisar de ouvir, obrigada, impactou em mim, fez diferença. Isso dá-me um quentinho enorme no coração, porque é sinal que eu realmente, aquilo que eu dei permissão a mim mesma de fazer, está a fazer diferença. Eu permiti-me ser eu. Permiti-me, ainda não consigo totalmente, mas permiti-me sair de trás de uma capa, de uma armadura de pessoa forte, pessoa rígida. Tenho problemas como toda a gente, não é? Tenho momentos de profunda tristeza, tenho momentos em que duvido das coisas. E são frases como as vossas que me fazem realmente dizer, ok, estás certa, estás no teu caminho. E o caminho faz-se, como diz um ditado que eu agora não sei a origem, mas o caminho faz-se caminhando. Passinhos de bebê, sem pressas, sem pausas. E eu, no fundo, desejo que todas vocês consigam dar essa permissão. Para que sejam... Porque eu acho que não há nada melhor do que nós termos, e isso é possível, termos uma vida feliz, uma vida maravilhosa. E quando nós nos damos permissão, quando nós estamos na energia da permissão vibracional, sermos quem realmente somos, nós conseguimos ter uma vida maravilhosa. Claro que há dificuldades, há coisas que nos são postas no caminho, há desafios, mas se fosse tudo perfeito, nós não estaríamos na dualidade, não é? Estaríamos numa outra dimensão. Claro que não é fácil. Ok? Mas vamos começar a leitura, senão eu ponho-me aqui a falar e não leio o livro, e não acabo o livro. Então, como eu vos dizia, na live passada, nós ficamos então aqui na página 164 e eu não sei, foi disponibilizado no grupo do WhatsApp um PDF.
pela Marta Rodrigues, que trouxe-nos esse carinho. Portanto, não sei se as pessoas estão algumas já a seguir pelo PDF. Quem tiver o livro, maravilhoso. Então, ela dizia que para que um problema, seja ele qual for, desapareça, é preciso, em primeiro lugar, aceitá-lo e dedicar-lhe o amor incondicional em vez de querer que desapareça. As tuas feridas profundas precisam de ser reconhecidas, amadas e aceites. Recorde que amar incondicionalmente é aceitar, mesmo que não estejas de acordo e mesmo que não entendas a razão de certas situações. Amar uma ferida ou as borbulhas da tua cara é aceitar que as crias por uma razão específica e, sobretudo, com o objetivo de te ajudar. Em vez de desejares que as borbulhas desapareçam, deves utilizá-las para te tornares consciente de um aspecto de ti que não queres ver. Eu vou repetir. Deves utilizá-las para te tornares consciente de um aspecto de ti que não queres ver. Na verdade, essas borbulhas são uma chamada de atenção para que percebas, entre outras coisas, que nesse momento tens, talvez, medo de perder a face numa situação qualquer e que esse medo te impede de seres tu próprio. Ao adotares essa nova atitude, já não verás as borbulhas da mesma maneira, não é? Ou seja, ao adotarmos a atitude de olharmos e tentarmos perceber o que aquela borbulha, no caso, nos está a querer dizer, já não vamos ver as borbulhas da mesma maneira. Isso poderá levar-te a ficares-lhe grato. Substituirmos o medo pela gratidão. Obrigada, borbulha, por estás aí para mim, para me lembrares que há alguma coisa que eu não quero ver, há alguma coisa que eu não quero dar a cara, que eu não quero dar a face, há alguma coisa que me incomoda e o corpo somatiza esse algo que está cá dentro e que me incomoda. Se optares por viver essa experiência adotando este género de atitude mental, de certo que as tuas borbulhas irão desaparecer muito mais rapidamente, porque foram reconhecidas, amadas pela sua utilidade. Percebe que o que temos dos outros ou o que censuras nos outros é exatamente o que lhes fazes ou que fazes a ti próprio. Eis alguns exemplos para demonstrar a que ponto podemos, por vezes, fazer mal a nós próprios. Por exemplo, aquele que sofre de rejeição alimenta a sua ferida sempre que se considera nulo, imprestável, sempre que se vê como alguém que não faz nenhuma diferença na vida dos outros e sempre que foge de uma situação. Aquele que vive o abandono alimenta a sua ferida sempre que abandona um projeto em que se empenhava, quando se deixa abater, quando não se ocupa o suficiente de si próprio e não se concede a atenção de que necessita. Assusta os outros, agarrando-se demasiado a eles, e assim consegue perdê-los e ficar novamente sozinho. Faz sofrer muito o seu corpo, criando doenças para chamar a atenção. Já aquele que sofre da humilhação alimenta a sua ferida sempre que se rebaixa, que se compara aos outros diminuindo-se e que se acusa de ser gordo, de não prestar, de não ter vontade, de ser interesseiro, etc. Humilha-se usando roupas que o desfavorecem ou sujando-as, etc. Faz sofrer o seu corpo ao dar-lhe demasiada comida para digerir e assimilar. Faz-te sofrer pondo às suas costas as responsabilidades dos outros, o que o priva da sua liberdade e do tempo para si próprio. Já aquele que vive a traição sustenta a sua ferida sentindo-se a si próprio e fazendo-se acreditar em coisas falsas e não cumprindo os compromissos consigo. Castiga-se fazendo ele tudo, porque não confia nos outros e não delega,
e quando delega está de tal modo ocupada a verificar o que os outros fazem que se priva da grande parte do tempo para si. Aquele que sofre da injustiça, por exemplo, favorece a sua ferida sendo demasiado exigente consigo próprio, não respeita os seus limites e impõe a si próprio um grande stress. É injusto para consigo porque se critica e tem dificuldade de ver as suas qualidades e o que faz bem. Sofre quando não vê senão o que não está feito ou o erro que foi cometido. Induz o seu próprio julgamento porque tem dificuldade de fazer o que gosta. E eu pergunto, nós estamos neste momento muito poucas em direto, mas quem estiver aí, eu vou-lhe pedir que escrevam aí no chat 3 qualidades que possuem. Enumerem 3 qualidades vossas. E eu aproveito para beber um bocadinho de água, porque esta coisa nos dentes custa-me imenso a falar. 3 qualidades, vá lá. Dê-me 3 qualidades vossas. Se eu pedir 3 defeitos, vocês escrevem no instante. Mas eu gostava que me dessem 3 qualidades. É assim tão difícil? Ou é o tempo de desfasado entre uma coisa e outra? Maria de Fátima, 3 qualidades. Sónia, 3 qualidades. Marisa, 3 qualidades. Boa, Sónia. Simpática, boa ouvinte. E tem um colo fabuloso. Muito bom. Marisa, 3 qualidades. Maria de Fátima, 3 qualidades. Vocês sabem quais são as vossas feridas? Ok, vou continuar. Então, Marisa, sorriso amiga, mãe galinha. Também é uma qualidade, sim senhora. Humilhação é uma das tuas feridas, sim. Mas não é só. Ok. Então, eu vou continuar. Se vocês, entretanto, me derem feedback, eu fico toda contente. Referi anteriormente a importância de aceitar incondicionalmente as nossas feridas. É também necessário aceitar as máscaras que permitiste que o teu ego criasse para escondê-las e evitar que sofresses. Amar e aceitar uma ferida significa reconhecê-la. Saber que voltaste ao mundo para resolver esse tipo de ferida e aceitar que o teu ego quis proteger-te, criando uma máscara. A seguir, agradece a ti próprio por teres tido a coragem de criar e de manter uma máscara que te ajudou a sobreviver. Porém, hoje essa máscara incomoda-te. É a tal coisa que eu falava há bocado, que nós depois ficamos zangadas connosco quando utilizamos as máscaras.
ficamos desconfortáveis quando não nos damos permissão, não é? E então é exatamente isto que ela diz aqui. Essa máscara incomoda-te mais do que o que te ajuda. Chegou a altura, decidis que podes viver, mesmo com as feridas. Já não és aquele menino ou aquela menina que não as consegue gerir. Agora és um adulto, com mais esperança e maturidade, com uma visão diferente da vida e que tem a intenção de se amar mais, mais e mais e mais. No primeiro capítulo referi que passamos por 4 etapas quando criamos uma ferida. A primeira é aquela que somos nós próprios. A segunda consiste em descobrir que não podemos ser nós próprios porque isso não agrada aos adultos que nos rodeiam e sentimos essa dor. Infelizmente, os adultos não se apercebem de que a criança tenta descobrir quem é e, em vez de a deixarem que ela seja ela própria, estão mais ocupados a dizer-lhe quem ela deveria ser. A terceira etapa representa a da revolta perante a dor vivida. É nesse momento que a criança começa a ter crises e a resistir aos pais. É nesse momento que a criança começa a ter crises e a resistir aos pais. E, por fim, a última etapa é a resignação. É aquela em que decidimos criar uma máscara para tentar não desiludir os outros e, sobretudo, para não reviver o sofrimento que resulta do facto de não termos sido aceitos quando éramos nós próprios. A cura será concluída quando conseguires reverter as 4 etapas. A começar pela quarta e voltando à primeira, que é aquela em que tu te tornarás tu próprio. Nesse processo, a primeira coisa a fazer é tomar consciência da máscara que envergas. Conseguirás fazê-lo graças aos 5 capítulos que descrevem cada um dos ferimentos, que são as 5 feridas, não é? A segunda etapa é vivida quando sentes a revolta ao ler estes capítulos, ou quando sentes resistência em aceitar a tua responsabilidade, preferindo acusar os outros do teu sofrimento. Diz para contigo que é normal que qualquer pessoa resista quando descobre aspectos de si que não lhe agradam. Esta etapa é vivida de forma diferente por cada pessoa. Alguns sentem mais revolta e resistência do que outros. A intensidade da tua revolta depende do teu grau de aceitação e de abertura e do grau da tua ferida no momento em que tomas consciência do que se passa em ti. A terceira etapa é aquela em que deves reconhecer o teu direito a teres sofrido, a teres estado zangada ou zangado com os teus progenitores ou com os dois. Quanto mais sentes o sofrimento que a criança que há em ti viveu, mais compaixão terás por ela e mais essa etapa será resolvida em profundidade. É também nessa altura que sentirás compaixão pelo sofrimento dos teus progenitores. E porquê? Porque nós já sabemos que nós honramos os nossos pais e nessa medida nós provavelmente temos as mesmas feridas que os nossos progenitores tiveram e que os nossos progenitores tiveram em relação aos progenitores deles e assim sucessivamente. Então, percebermos nesta terceira etapa do sofrimento que temos e das máscaras que temos, permitir-nos estar zangados, permitir-nos estar tristes, permitir-nos sofrermos daquela ferida, com as características que ela tem, é o grande passo para curarmos esta etapa. E por fim, a quarta etapa é aquela que voltas a ser tu próprio.
Agora estamos a fazer o caminho inverso, não é? Aquela em que deixas de achar que ainda precisas de usar as tuas máscaras para te protegeres. Aceitas que a vida é cheia de experiências que servem para te ensinar o que é benéfico e inteligente para ti. E nem sempre aquilo que a vida nos ensina é aquilo que nós gostaríamos, mas é exatamente aquilo que nós precisamos. E é isso que se chama amor de si mesmo. Ou seja, quando nós confiamos que a vida nos dá as experiências que servem para nós crescermos, para nós nos tornarmos seres melhores, automaticamente, quando aceitamos com confiança, nós acabamos por amar as coisas que vêm, sejam elas boas ou menos boas, porque não existem coisas más, existem coisas menos boas. E quando nós deixamos de querer ter o papel de Deus, no sentido de eu é que sei o que é melhor para a minha vida, não, eu não sei. Às vezes nem sabemos porque é que as coisas acontecem, mas elas estão a acontecer. O importante é o que é que isto que está a acontecer me está a trazer à tona, que emoções são estas? Que pensamentos é que me vêm? Qual é a permissão que eu necessito? A que eu tenho que superar os meus pais? A que eu aceito? A que eu sou aquilo que os outros querem que eu seja? Ou é aquela que me faz feliz? Aquela que empreende, que sente? Então, que permissão é que eu preciso? E isso chama-se, como diz a autora, amor de si mesmo. Como o amor tem um grande poder de cura e de recuperação de energia, prepara-te para observar várias transformações na tua vida, ao nível das tuas relações com os outros, bem como ao nível físico, ou seja, das curas ou das modificações do teu corpo físico. Amor ao próximo, não desistir. Isto são as características da Maria de Fátima. Amor ao próximo, as qualidades. Amor ao próximo, não desistir facilmente e fiel a quem me ajuda. Ok, amor ao próximo. Ser fiel é uma qualidade muito, muito boa. Não desistir facilmente também é uma excelente qualidade. Amor ao próximo. Posso dar uma sugestão, Maria de Fátima? Amor a si mesmo. Porque nós só podemos dar ao outro aquilo que nós já temos em nós. Eu não posso dar aquilo que não tenho. Portanto, a primeira, aqui eu transformaria em amor a mim mesma. E só depois ao próximo. Eu só posso doar ou doar-me quando eu me tenho. Isto é só uma sugestão. Mas não acreditem em nada do que eu digo. Teste. Veja se faz sentido. Não acreditem em nada. Nada, nada, nada. Porque aquilo que é bom para mim pode não ser para si. Então, isso se chama amor de si mesmo. Como o amor tem um grande poder de cura e de recuperação de energia, prepara-te para observar várias transformações na tua vida, ao nível das tuas relações com os outros, bem como ao nível físico. Os bonequinhos muito interessantes, só não sei o que é que querem dizer. Bem como ao nível físico, das curas ou das modificações do teu corpo físico. Lembra-te de que amar-te significa dar-te o direito de seres como és naquele momento e aceitar-te, mesmo que faças aos outros aquilo que lhes censuras. O amor nada tem a ver com o que fazes ou com o que possuis. Amar-te é, pois, dar-te o direito de magoar os outros, rejeitando-os, abandonando-os, humilhando-os, traindo-os ou sendo injusto com eles, sem querer. Sem querer, que é diferente de fazer com vontade.
Mind blowing. Ok, eu sei que faz sentido no que diz. Obrigada, Maria de Fátima. E desculpe, não é? É só uma opinião. É por todo o carinho que eu tenho por si que às vezes digo estas coisas assim um bocado de forma bruta, que é uma das minhas qualidades ou defeitos, é uma das minhas características. Amaste é pois daste o direito, e eu vou repetir esta parte. Amaste é pois daste o direito de magoar os outros, rejeitando-os, abandonando-os, humilhando-os, traindo-os ou sendo injusto com eles, sem querer. Essa é uma etapa importante para a cura das tuas feridas. O amor verdadeiro é a experiência de seres tu próprio. O amor verdadeiro é a experiência de seres tu próprio. E para atingir essa etapa mais rapidamente, sugiro que no final de cada dia faças um balanço do que se passou. Descobre a máscara que levou a melhor, fazendo-te reagir em determinadas situações ou ditando-te a conduta para com os outros ou para contigo. A seguir, dedica-te a tomar nota das tuas observações, sem esquecer, sobretudo, de registar como te sentiste. Para terminar, perdoa-te, dando-te o direito de teres utilizado aquela máscara, sabendo que naquele momento acreditavas sinceramente que era esse o único meio de te protegeres. Recorde-te que sentiste culpado e acusaste é o melhor meio de manteres o mesmo padrão de reação quando surgir uma nova situação semelhante. Nenhuma transformação é possível sem aceitação. Obrigada, Maria de Fátima. Então eu agora, nós estamos quase a chegar perto das 10h30, mas eu iria deixar aqui, não sei se querem que faça só mais um parágrafo. Ou deixava já esta parte que eu acho que é super importante, porque as coisas às vezes mais vale demorarmos aqui um bocadinho mais, mas que elas façam sentido e que nós possamos pôr em prática, do que querermos atropelar e passarmos por cima de coisas tão importantes. Então ela diz que para atingir essa etapa do amor verdadeiro, que é a experiência de eu ser eu própria, não é? Para atingir essa etapa, ela recomenda então nós fazemos um balanço. Começamos na 169 da próxima semana. Ok, boa. Fazer então o que eu deixo aqui de proposta até à próxima semana é fazermos diariamente um balanço de o que se passou durante o dia. Como é que foram as nossas reações? E as nossas reações encaixam-se em que máscara? E o que é que me levou a agir daquela forma? E sem culpa, amando as minhas reações, mesmo que elas sejam de injustiça para com os outros, mesmo que elas sejam humilhando os outros, mesmo que elas sejam magoando os outros, não importa. É olharmos, acolhermos e amarmos cada pedacinho de nós. E fazer isto diariamente. Para quê? Para começarmos a tomar consciência de quando nós entramos em piloto automático. Porque as máscaras, elas surgem em piloto automático. Estas reações, elas surgem em piloto automático. E até podemos pedir a alguém que esteja connosco mais vezes, um companheiro, um namorado, um marido, um amigo, uma amiga, um colega de trabalho, dizer assim, olha, quando eu reagi de determinada forma, diz-me, para eu perceber que entrei em piloto automático. E não têm que pedir desculpa, têm que aceitar-se, acolher-vos, acolherem-se, ok? Porque se nós
nos sentimos culpados, o que é que vai acontecer? Nós vamos dar força a essa máscara e vamos dar força a esse ego que não somos nós próprios. E a ideia aqui é exatamente o inverso, é acolher com amor, aceitar com amor, olhar. Mesmo que não sejam coisas boas. E por certo não vão ser, porque nós, quando estamos com as máscaras, provavelmente não temos atitudes boas. Somos as tais coisas que nós, aquela parte que nós não queremos ver. Mas como eu vos disse há bocado, o cérebro não esquece. Nós podemos arrumar da nossa vida, mas o nosso cérebro não esquece. Fica lá no nosso inconsciente. E nós o que é que vamos fazer? Vamos culpados. Mais à frente ou dali a uns tempos, a culpa vem, a tristeza vem e aquilo aumenta, é tipo a bola de neve. Ok? Eu deixo este desafio e na próxima semana começamos então na página 169, ainda deste capítulo, que é o último capítulo, mas vamos estar aqui enquanto realmente for importante. Obrigada, Maria de Fátima, pelas suas palavras também. Obrigada pelo seu carinho, pelas suas palavras, as minhas palavras sábias. Obrigada, Maria Fátima. E eu é que agradeço do fundo do coração a vossa presença e é como eu vos disse, há um ano dei-me esta permissão e fico super grata quando vejo que consigo impactar alguém. Que, assim, o que eu digo vale para mim, não quer dizer que valha para vocês, não quer dizer que seja uma verdade para vocês, mas que para mim faz todo sentido. E é só a minha experiência, o que eu partilho aqui é só a minha experiência, com base na leitura, através da leitura. E eu é que agradeço, porque sem vocês desse lado seria muito diferente eu estar a falar, porque assim nós vamos interagindo, ok? Um beijinho enorme, obrigada Marisa, um beijo enorme, Sónia, obrigada mesmo do fundo do coração da vossa presença, um beijinho enorme, Maria de Fátima. Deixem-me só ver, neste momento estamos 4, só para não... Obrigada, Júlia. Um beijo enorme. E vou fazer mais outro desafio, além daquele que vocês vão fazer até à próxima semana diariamente. Deem-se permissão a vocês mesmas para responder a esta live e nos comentários colocarem o que é que estas mensagens trouxeram para a vossa vida. O que é que de maravilhoso estas mensagens trouxeram para a vossa vida. Isto é mais uma partilha, a mim também me ajuda, porque estas coisas funcionam com algoritmos na internet, no Facebook, no Instagram, e os vossos comentários, o Facebook e o Instagram entendem que a mensagem é importante e divulga a mais pessoas. Esta é uma forma de vocês me ajudarem, comentando. Então, permitam-se responder a esta live de hoje, dizendo-me se essas permissões que vocês se estão a dar, se trouxe algo maravilhoso à vossa vida. Ok? Se estas lives trouxe algo maravilhoso à vossa vida e se essa permissão também trouxe algo à vossa vida. E que seja maravilhoso, eu espero. Beijo enorme, excelente semana, ou resto de semana, e voltamos na quarta-feira, deixem-me só, sim, voltamos na quarta-feira, dia 2, para mais uma leitura. Beijo enorme, obrigada pela vossa presença do fundo do coração e fico à espera dos vossos comentários. Muito obrigada. E obrigada pelos coraçõezinhos. Beijinho.